Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje arrumei um tempinho para tratar com vocês de um assunto gravíssimo que envolve toda essa polêmica de vacinas. Não é de agora que os nossos governantes têm politizado a questão e, em vez de focarem na saúde pública, usam essa temática das vacinas apenas como mote para seus palanquinhos eleitoreiros. Já vimos um governador de estado, o senhor João Dória, tentar impor uma obrigatoriedade de uma vacina que ainda nem foi testada, afrontando todos os princípios liberais, porque afinal, nós liberais entendemos que cada um tem pleno direito sobre o seu corpo, direito esse que se estende à deliberação sobre o que inocular no seu corpo, de modo que, no nosso entender, a nosso ver, nós liberais, o poder público, o Estado, não pode determinar que alguém inocule uma determinada vacina XYZ no meu corpo. Eu defino e assumo os ônus de ser inoculada, de ser imunizada ou não. Se o meu vizinho entender por bem ser imunizado, que ótimo, ele estará protegido. Cabe a mim me informar sobre essa vacina, sobre as vacinas ofertadas, sobre o nível de certificação, o nível de segurança oferecido e deliberar se vou ou não me vacinar. É claro, entendendo que todos nós no século XXI, na era contemporânea, sabemos que vacinas são muito bem-vindas, vacinas são advento do progresso, da modernidade. Mas reitero, não cabe ao Estado essa decisão de impor a inoculação de uma determinada substância no corpo de alguém. Por outro lado, veio o presidente da República, o senhor Bolsonaro, apenas para confrontar o senhor Dória e vem tentar posar de liberal que ele não é e dizer-se contra a obrigatoriedade das vacinas e mais, vem criticar sem qualquer fundamento científico, vem criticar de forma a priorística a tal vacina chinesa apenas por ser proveniente de um regime ditatorial, como se ele mesmo, Bolsonaro, não fosse um apoiador manifesto de diversas ditaduras sangrentas aí pelo mundo, inclusive do que foi a nossa ditadura militar, que ele tanto idolatra até hoje. Só que essa questão atingiu, a meu ver, um nível intolerável de ontem para hoje. Como vocês devem ter lido, a Coronavac, a tal vacina chinesa realizada em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo, estava em fase de testes, até que a Anvisa ontem determinou a interrupção dos testes com o Coronavac, supostamente devido a um evento negativo, a um evento maléfico. No entanto, hoje foi amplamente informado que esse tal evento, na verdade, foi a morte de uma dessas pessoas testadas, morte essa ocasionada por suicídio, ou seja, por um motivo completamente alheio ao vírus e à própria inoculação da vacina. Só que hoje, mais cedo, o nosso presidente da República já festejava esse evento, por incrível que pareça, festejava sim, celebrava com todas as letras, porque foi à rede social postar um texto, algo como o seguinte texto, 2 pontos, abre aspas, morte, invalidez, anomalia. Esse é o resultado da vacina que João Dória queria obrigar os paulistanos a tomarem. Mais uma vez, Jair Bolsonaro ganha, fecha aspas. Acho que todo esse imbróglio acerca do Coronavac suscita 2 indagações interessantes.
A primeira diz respeito à própria atuação da Anvisa. E aqui pergunto à Anvisa, aos responsáveis, aos chefes dessa agência: como será que uma agência encarregada da fiscalização de assuntos de saúde não observou que esse evento danoso, na verdade, foi uma morte não relacionada ao corona ou à vacina? Por que será que a Anvisa incorreu numa falha tão grave? Será que ela foi apenas incapaz de identificar a causa desse evento? Na verdade, a natureza e a causa, porque a Anvisa não se referiu à morte, se referiu a um evento danoso, mas não ao evento óbito, que na parte de saúde é muito diferente. Não identificou nem o tipo de evento, muito menos a causa, que é uma causa totalmente alheia à vacina. Por que será que a Anvisa, tão bem paga com os nossos impostos, com o valor dos recursos públicos, foi incapaz de identificar esse evento? Será que foi mera incapacidade? Ou será que a Anvisa já está instrumentalizada e seus funcionários, pelo menos a elite do serviço da Anvisa, está atuando apenas como marionete do governante de plantão, servindo a interesses políticos? Será isso? Estou formulando uma pergunta que eu entendo perfeitamente cabível. Eu acho que diante dos últimos acontecimentos, nós não podemos fechar os olhos e temos que perguntar sim, porque podem haver agentes públicos incorrendo até, eventualmente, em crimes funcionais, se desviando das suas funções públicas para agradar, para apoiar os interesses políticos de um determinado governante de plantão. Vamos indagar e vamos esperar que jornalistas bem intencionados ou relativamente comprometidos com a verdade dos fatos nos exponham e levem adiante essas investigações. Essas responsabilidades têm que ser apuradas e os agentes que eventualmente tiverem se desviado das suas funções têm de ser punidos na forma da lei. E a segunda perguntinha diz respeito propriamente à fala do nosso primeiro mandatário, do senhor Bolsonaro, que ao saber da morte de um evento trágico envolvendo um ser humano governado por ele, por coincidência governado por ele, mas até podia ser algum estrangeiro em outro país, mas ao saber desse evento, Jair Bolsonaro foi capaz de afirmar em público nas suas redes sociais que mais uma vez Jair Bolsonaro ganha. Ganha com o que Jair Bolsonaro? Com uma morte de um ser humano? Talvez, porque afinal o senhor parece ser um idólatra de morte, sobretudo de mortes ocasionadas em eventos trágicos, em eventos bárbaros, cruéis, como, por exemplo, guerras e torturas. Quantas vezes o senhor já defendeu torturas de seres humanos, que são crimes inafiançáveis, são crimes contra a humanidade? Ganha com o que, senhor Bolsonaro? Com um país com uma economia em declínio, uma economia completamente decadente, com investidores em fuga do seu sistema, do país que o senhor deixa cada dia mais instável? Ganha com o que, senhor Bolsonaro? Com o país enfermo, onde as pessoas se arrastam por aí, por hospitais públicos, sem qualquer infraestrutura, sem qualquer cuidado? Ganha com o que, senhor Bolsonaro? Com a devastação dos nossos ecossistemas, para os quais o senhor vira as costas, ou talvez não, ou que o senhor ajude a promover em prol de interesses escusos e em detrimento dos nossos interesses e de interesses também de investidores trilionários que vão embora, que fogem desse país porque não querem compactuar com um país que seja
ambientalmente não amigável, que seja um país que destrua o seu próprio ecossistema. Não querem. O mundo moderno, o mundo contemporâneo vira as costas para isso. E o senhor já foi avisado por investidores de fundos trilionários que, se mantivesse essa sua política ambiental desastrosa, eles fugiriam. E é o que tem ocorrido, conforme dados do próprio Banco Central, dados oficiais. Não vire as costas para tantos dados, senhor Bolsonaro. O senhor, há 2 anos, pegou um país jurando que iria conduzir esse país por rumos liberais, que iria enfrentar a corrupção. E agora, senhor Bolsonaro, temos esse país devastado, temos um país em franco retrocesso na pauta de combate à corrupção, temos o senhor presidente da República ligado ao Centrão, ligado às figuras mais pavorosas. Temos o senhor presidente da República tentando encobrir possíveis malfeitos da sua família, da sua prole. Temos tudo isso. Senhor Bolsonaro, o senhor, um político baixo clero que só chegou ao Planalto devido à enorme rejeição àquela gangue petista que nos saqueava e da qual o senhor já havia sido aliado lá atrás, mas o senhor soube pular do barco na hora certa e vestiu uma roupagem liberal que o senhor nunca teve. O senhor sempre foi um encostado no Estado, o senhor e sua família nunca souberam o que fosse gerar riqueza, o que fosse dar emprego, empreender na livre iniciativa, nunca. Foram todos os encostados fazendo essa politicagem de baixo clero, essa politicagem suja que há 2 anos atrás, de modo muito oportunista, o senhor soube combater e chegou ao poder com seu discurso e devido à rejeição àquela gangue. Só que, por favor, eu peço a vocês que estiverem me ouvindo, estamos às vésperas de eleições municipais, que a maioria dos nossos compatriotas não costuma considerar muito relevantes, mas que, na verdade, talvez sejam as mais relevantes de todas, porque, afinal, é a partir dos municípios, das localidades, que começa a se fazer política. São os políticos mais próximos, as comunidades, as associações de moradores, que ouvem, ou pelo menos em tese, deveriam ouvir as principais reclamações do eleitorado, e são esses políticos que deveriam ajudar a formar núcleos mais fortes, núcleos de cidadania mais fortes. Portanto, agora nas municipais, não percam essa oportunidade. Observem, analisem, investiguem a vida pretérita dos seus candidatos, investiguem as ligações dos seus candidatos, investiguem o partido político ao qual ele estiver atrelado, as coligações. E, por favor, vamos tentar aos poucos varrer do mapa, do cenário político do nosso país, essas figuras asquerosas relacionadas ao atraso, ao subdesenvolvimento e à enorme corrupção. Não desperdicem o seu voto. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.